Olá, 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 pessoal. Na reflexão de hoje a gente vai refletir um pouco sobre o que é fé. E para falar um pouco disso, a gente precisa sempre constar a Bíblia, né? Para ver o que ela define a respeito disso. Se a gente olha, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, a fé está definida da seguinte forma: ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos. É a convicção ou fundamento daquilo que não se vê. Mas aí surgem algumas perguntas, como, por exemplo, mas é só eu acreditar em algo e Deus vai me dar? Se eu acreditar em algo que eu quero muito, Deus vai ver o meu coração e vai me entregar, mesmo que em um determinado momento eu não esteja com aquilo em mãos, digamos dessa forma. Não é tão simples assim, sabe? Porque se a gente olha alguns exemplos bem práticos da Bíblia, como uma situação de um oficial romano que estava com um de seus empregados doentes e ele vai até Jesus com essa situação, com esse problema, visto todo o contexto do que ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, né? Que não está tudo relatado, mas o que está relatado é o importante. Por quê? Porque ele fala para Jesus, assim, né? Guardado todo o contexto, ele fala para Jesus: olha, basta uma palavra sua e ele vai ficar bom, ele vai ficar curado, sabe? Eu sou subordinado a autoridades e tem pessoas também que são subordinadas à minha autoridade. Então basta uma palavra sua e tudo vai resolver e ele vai ficar curado. E olha só, preste bem atenção na declaração de Jesus sobre essa situação. Ele fala, o próprio Jesus, ele fala: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé, ou se viu tamanha fé. Sabe por que fé não é algo do jeito que a gente pensa que ela é? Porque o próprio Jesus não realizou muitos sinais, muitos milagres ali na terra natal dele, porque ali não creram nele, ou seja, não tiveram fé nele. Então você consegue compreender que fé não é só uma questão de crendice, não é meramente pensamento positivo, a força do pensamento positivo. É algo que vai além disso, é algo muito mais profundo, muito mais invisível aos nossos olhos, mais certeiro ao nosso espírito, mente e coração. Porque se a gente retorna agora para o próprio capítulo 11, que define a fé, ele vai relatar diversas situações de Abraão, Noé, diversas pessoas e ele sempre usa a expressão pela fé. Por exemplo, no caso de Abraão, esperou a promessa. No caso de Noé, pela fé, ele salvou sua própria família e condenou o resto. Mas não foi Noé que teve o poder de fazer isso, mas a fé que ele teve no que Deus falou para ele sobre construir uma arca e que viria o dilúvio. Essa fé em Deus, não no que propriamente na questão material em si, mas em quem tinha falado com ele, ou seja, quem falou com ele, mesmo a questão de que viria o dilúvio e tudo mais, a importância não está no que aconteceria, mas em si em quem falou o que aconteceria ou acontecerá. Por vários momentos durante a história, está relatado na Bíblia vários homens, né, chamados profetas, que falaram a respeito de um rei que viria, mas eles não contemplaram com os próprios olhos, mas a convicção em quem falava essa mensagem a eles, ou seja, o próprio Deus, é o que define a fé. Eles não enxergaram essa redenção, eles não tiveram a chance de
de ver isso concretizado. Mas se a gente olha lá em Lucas, no capítulo 2, vai lá dizer que Jesus, desde de jovem, desde pré-adolescente, já ia no templo, e quando os pais deles tinham perdido ele falou assim: vocês não sabem que eu deveria estar na casa do meu pai? Ou seja, ele sempre soube eternamente o propósito dele. E qual esse propósito? É ter se entregado naquela cruz, ter se entregado para nos livrar da ira de Deus. E veja só o que fala em João, capítulo 1, versículo 12. A todos os que nele creram e receberam, foi dado a dádiva de ser chamado filho de Deus. Você consegue perceber que nunca tem a ver com quem nós somos, mas com quem Deus é? Não tem a ver com o que nós fazemos, mas com quem Deus é. Não tem a ver com quem nós somos, mas tem a ver com o que Deus fez naquela cruz no Calvário. Sabe qual o problema? O que tem deturpado a nossa fé? Porque é muito fácil declarar com a boca: não, eu tenho fé em Deus, precisa ter fé. É muito fácil isso, né? As palavras saem, né? Mas se a gente realmente analisa profundamente o que é ter fé, não é apenas acreditar que tudo vai dar certo, não é apenas achar que Deus vai me fazer feliz do jeito que eu quero. Esse é o grande problema de hoje em dia. Tem sido vendido e literalmente em muitos lugares vendem a fé, barganham a fé com campanhas, com eventos, com congressos. Não que seja errado fazer as coisas quando Cristo está no centro. Qualquer coisa no seu dia você pode fazer com a fé em Cristo. Qualquer coisa, lavar uma louça, cuidar da sua casa, qualquer coisa você pode colocar Cristo no centro, sua fé em Jesus no centro e realizar no seu dia. Mas o que tem sido vendido em muitas igrejas hoje em dia são estratégias que se escondem atrás do discurso de Judas. Não, estamos fazendo isso porque o dinheiro irá para obras sociais, irá para pobres. Tudo bem, isso é a parte prática da fé. É igual o Tiago, na carta dele, diz: olha, tem que, em poucas palavras, tem que ter um equilíbrio entre fé e obras, ou seja, atitudes, ações. As atitudes não vão revelar a sua fé, mas a sua fé em Cristo te fará realizar boas obras, boas atitudes, boas ações. Porque muitas vezes a gente pode fazer algo socialmente aceitável, mas não despertar fé no coração das pessoas. Compreende? Muitas igrejas que têm vestido essa roupagem de: não, estamos adotando essa estratégia para ajudar as pessoas, muitas vezes tem barganhado a fé, tem deturpado o que realmente é fé. E a fé vai além de simplesmente: se eu crer, Deus vai me fazer feliz. Não, a fé é algo que é igual Jesus falou: se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. É preciso muita fé em Cristo, não em nós mesmos, para negar a gente mesmo. Porque se depender da nossa vontade, do nosso egoísmo, a gente nunca vai fazer isso. Mas é pela fé em Cristo que dia após dia, essa graça, essa misericórdia que Deus tem pelas nossas vidas vai mostrar: eu sou depravado, eu sou pecador, nada posso fazer sem Cristo. E isso é a fé genuína. É reconhecer: eu mereço o inferno, mas Jesus liberou a salvação na cruz.
E não é um liberar no sentido de chave para destravar a sua vida, como muitas igrejas pregam por aí também, não. Não é nesse sentido, não. Mas realmente foi o que foi liberado no Calvário, a graça de Deus. Precisamos nos questionar algumas coisas diferentes, colocadas todas essas coisas. O que eu e você temos entendido que seja fé? Como temos aplicado isso realmente no nosso dia a dia? Será que temos limitado a nossa fé a uma religiosidade vazia ou a algo genuíno? Uma vida despertando fé em outra vida? Será que estagnamos no nosso conforto e vivemos de maneira que, deixa as coisas acontecer, porque tudo o que eu quis não aconteceu, então não adianta ter fé em Deus? Aí surge a pergunta derradeira. A fé em Deus é para eu e para você realizarmos o que a gente quer na vida? Ou para experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus?